A paz do Senhor Jesus, igreja, amém. Convido os irmãos para tomarem os vossos assentos. Meus queridos, agradeço a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. E nesta noite estaremos ministrando a poderosa palavra de Deus aos corações de cada um de nós, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade de tão sublime responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E ela tem um poder de fazer tudo o que Deus apraz. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite, mas está intrínseco na natureza de Cristo, de Deus, saber de todas as coisas. E Ele sabe de tudo que você precisa, sabe o que você está pensando agora, sabe o que você fez, o que você vai fazer. E por isso nós devemos fazer o que nós acabamos de fazer: adorá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, enaltecê-lo e colocá-lo aonde Ele deve estar, entronizado. Por isso, meus queridos, agradeço a todos, ao pastor Jorge Amorim por esta oportunidade, e gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias, como já fora lido anteriormente, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 32, primeiro livro do profeta Samuel, a partir do versículo de número 32 do capítulo 17. Diz assim: Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa deste filisteu. Teu servo irá à peleja contra ele. Contudo Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, e eu agarrava-o pela juba, pela barba, o feria e o matava. E o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Amém? Meus queridos, nesta noite eu gostaria de estar conversando com a igreja, trazendo uma mensagem motivadora para o coração de cada um de nós, filhos de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis em todas as esferas, na esfera religiosa, na esfera material, na esfera emocional. Nós estamos vivendo cercos e prisões religiosas, psíquicas e financeiras. Mas Deus, Ele sempre tem um momento específico, uma hora específica, um momento pontual na minha e na sua vida para iniciar um processo de vitória, para iniciar um processo de conquista, de triunfos e de uma caminhada pavimentada pelo brilho da presença de Deus.
E nesta noite, eu gostaria de estar comentando e falando com vocês sobre vencer gigantes. Quantos aqui tem um gigante para vencer? Amém? Não sei qual é o seu gigante, mas nesta noite eu tenho a lhe dizer que o seu gigante não é maior do que o Yahvé, o eterno, soberano, o Deus, o nosso Pai. E diante disso, nós lemos aqui o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, falando um pouco dessa história de Davi. Anteriormente, no capítulo 17, nós vemos que este gigante, este homem poderoso, potentíssimo, se revela a Israel como seus inimigos ou como seu inimigo. Naquele momento, o povo se assusta, porque vê um homem fora do normal, fora das características daquilo que lhe era comum para o exército de Israel. E vê um homem com uma couraça de couro, revestida de bronze, de escamas de bronze, que pesava aproximadamente 60 quilos, só a sua couraça. Ele tinha uma lança poderosa, de 3 metros aproximadamente de altura, e na sua ponta havia uma lança que pesava 7 quilos. Ora, era poderoso e desafiou o exército. Eu não sei o que talvez tenha te desafiado. Não sei. Talvez esse gigante se mostrou a mim e a você nesta noite. Mas Deus, Ele diz para mim e para você: esta luta não é sua. Aleluia. Esta luta é de Deus. Muitos, meus queridos, pelejam e tentam triunfar na vida. E por um tempo sobem aos degraus do sucesso. Mas no final acabam fracassando. Este fato pode ser visto na saga esportiva brasileira. Em 1950, o Brasil hospedou a Copa Mundial de Futebol. O Brasil era o mais forte candidato ao título. Venceu o México por 4-0, empatou com a Suíça de 2-2, venceu a Iugoslávia por 2-0, goleou a Suécia por 7-1, derrotou a Espanha de 6-1, foi à final, no dia 16 de julho de 1950, contra o Uruguai, dependendo apenas de um empate. Mas foi derrotado no Maracanã por 2-1. Hoje, nós estamos nos sagrando campeões em algumas batalhas. Mas outras batalhas virão, resfregas virão. Há gigantes no caminho da vida que precisam ser enfrentados e vencidos. Os gigantes, eles revelam quem somos, covardes ou corajosos. Há gigantes reais e também há gigantes fictícios, como o gigante dos 10 espias. Ora, aqueles espias viram aquele gigante, aquele enorme gigante, e não eram poucos. E naquele momento, eles olharam para o gigante. Isso está registrado no livro de Moisés, Bamidbar, no Números, capítulo de número 13 e 33. Ele olha aqueles gigantes, aqueles 10 espias, e começam a imaginar o que seriam deles se eles entrassem naquela peleja. E narram um fato, uma sentença, que eu e você não podemos narrar e nem sentenciar a nossa fé. Eles sentenciaram dizendo: eles são aos nossos olhos, e aos nossos olhos e aos deles também, como gafanhotos. A síndrome do gafanhoto.
Nós não somos nada, nós não podemos vencer. Naquele momento, aqueles gigantes revelou quem eram aqueles homens. Aqueles homens eram covardes. E hoje alguns gigantes se colocam diante de mim e de você. Qual é a sua postura? Qual é a sua condição? Covarde ou corajoso? Há gigantes reais, mas há gigantes que estão aqui dentro da sua mente, do seu coração, que precisa ser vencido em nome de Jesus. Talvez você está na igreja, eu esteja na igreja há mais de 30 anos, mas existe um gigante dentro da minha alma, da minha mente, que me aprisiona, que não me deixa progredir e me tornar diante de Deus com as características que Ele deseja que eu tenha e que seja. O que é que tem te tornado pequeno, medíocre e limitado? Deus quer fazer de você maior do que os gigantes, porque você está nas mãos de Deus. Aleluia! Há desafios na frente e pela frente. Os pais ou o país passa por uma crise aguda. A economia está em crise. A saúde está em crise. A família está em crise. Há gigantes em cada esquina. Como vencê-los? Darei alguns pontos nesta noite, mostrando a mim e a você como vencer esses gigantes. Você só vence os gigantes quando você tapa os ouvidos à voz de pessimismo do povo. Olha, no versículo de 10 e 11, olha o que diz: e disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel, dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e temor. O gigante Golias era um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Era um duelista que infundia medo naquele ao que via. O rei, seus exércitos e o povo, ele tremia de medo. Durante 40 dias, o gigante afrontou os exércitos de Israel. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. A voz do povo era de total pessimismo, mas Davi não se deixou levar pelo pessimismo do povo. Roubar a sua coragem, ele enfrentou o gigante e venceu o gigante. Amém? Você precisa vencer o seu gigante? A voz do povo, irmãos, não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do fracasso. Se você estiver ouvindo a voz do povo e não estiver ouvindo a voz de Deus, você já está sendo sentenciado ao seu fracasso. Mas quando você ouve a voz de Deus, Deus lhe conduz pela vereda da sua justiça, e o final desta vereda tem uma terra que emana leite e mel, e os teus cachos são cachos viçosos, fartosos, e Deus tem algo poderoso para mim, para a sua vida nesse lugar. A voz do povo é a voz do fracasso. As pessoas comentam sobre a crise, elas estão derrotadas pela crise, elas só olham para a altura dos gigantes, mas é no momento da crise que se revelam os heróis. É no ventre da crise que nascem os vencedores. Não escute, meu querido, a voz dos pessimistas. Não dê atenção aos medrosos. Você pode derrubar os gigantes em nome de Jesus. Você pode ser o vencedor. Você lembra de Isaac em Gênesis capítulo 26? Mais propriamente no versículo 12. Deus fala com Isaac no versículo 1. Isaac, sai da sua terra
vai para Gerar. Mas espera aí, havia seca em Israel, havia um momento de ressequidão em Israel, e Deus pede para Isaac descer para Gerar, que havia seca, e além de haver seca, havia os inimigos filisteus. Mas quando Deus dá uma ordem, não importa se é seco, não importa se é infértil, não importa se está ressequido, embrutecido, não importa a situação, quando Deus dá uma ordem, Ele diz: eu estou efetivando a minha promessa nas suas vidas. Porque a promessa de Deus, ela é baseada no sobrenatural, não no natural. O natural é baseado na matemática, na ciência humana, mas o sobrenatural é baseado na ciência perfeita de Deus. É Ele que realiza as suas promessas. Isaac semeou naquela terra seca e árida, e diz a palavra de Deus, que em meio à fome, em meio àquela situação dos inimigos, Isaac semeou e colheu 30, a 60, a 100. Não importa qual é a sua terra, se você está na bênção de Deus, vai frutificar em nome de Jesus. Vença o gigante da alma ressequida, da alma que não ferve mais diante de Deus, de uma alma que não tem mais sequer o mantimento das lágrimas para regar a sua fé. Nós precisamos estar diante de Deus, mas cada semente de louvor, cada semente de adoração, significa diante do trono de Deus, que a ciência de Deus será a nossa ciência, e sim, Deus impetrará todas as vitórias sobre a minha e a sua vida. Não desista, não desista de semear, porque como Isaac frutificou, você vai frutificar em terra de inimigos também. Ora, Frank Delano Roosevelt queria ser presidente dos Estados Unidos. Nascido em 30 de 1 de 1882, em Nova York, estudou na Universidade de Harvard e Columbia, exerceu advocacia por um tempo, mas deixou para se dedicar à política. Aos 39 anos, foi vítima de poliomielite, ficando paralítico da cintura para baixo. Ele não desistiu dos seus sonhos. A multidão, a voz do fracasso, dizia que ele jamais seria presidente dos Estados Unidos. Foi o único que foi eleito 4 vezes consecutivamente presidente dos Estados Unidos. Não ouça a voz do fracasso, ouça a voz de Deus. Coloque a mão no arado, semeie, 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 que Deus vai lhe dar uma ótima colheita. Aleluia. Segundo ponto, você só vence os gigantes quando triunfa sobre as críticas dos que estão à sua volta. No versículo 28 ao versículo 30, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desce até aqui? E com quem deixastes aquela pouca ou poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência ou presunção e malícia do seu coração. Vieste para assistir à batalha? Olha, quando neste momento o gigante da crítica se manifesta, você não pode olhar para ela, não pode dar atenção para ela. Olha, a crítica machuca quando ela vem de alguém que está acima de você, acima de nós. Eliabe, ele era o irmão mais velho de Davi.
A crítica, ela machuca quando ela questiona as nossas motivações. Quando Eliabe achou que Davi era guiado pela sua presunção. Isso é triste. Talvez você tenha dentro da sua própria casa, dentro do seu ministério, talvez você tenha dentro do seu quadro ali de funcionários, uma pessoa que te critica, que faz talvez calúnias a seu respeito. Não se preocupe, não se preocupe, porque Moisés registrou no seu primeiro livro, e também João no último livro da Bíblia, que todos passaram por isso. Mas a diferença está naquele que olha realmente para Jesus. Aquele que confia em Deus, não é que ele esteja imune às críticas, mas as críticas não é o aval para a sua vida. O que é o aval para a sua vida é a vontade e a palavra de Deus. A crítica machuca quando ela é contínua, constantemente ali, todo dia, toda hora, falando, questionando. Você é um fracasso, você não vai conseguir, você é limitado. Para que entrar nessa faculdade? Você não tem capacidade para isso. Para que entrar nesta igreja? Você não tem futuro. Para que entrar na orquestra, no grupo de louvor? Você não nasceu para cantar, você não nasceu para tocar, você não nasceu para nada. Isso é a voz do fracasso, é a voz da crítica. Mas a voz de Deus é a voz que diz: não importa o tamanho do seu gigante, nem importa o seu tamanho, só importa quem existe entre você e este gigante. Quando é contínuo. E Davi chega no momento e ele diz: o que eu fiz agora? O que é? Sai do meu pé, chulé. Em outras palavras, só eu, toda hora, eu estou apacentando as ovelhas e você vem, pega no meu pé. Foi um grito de desabafo de Davi: o que eu fiz agora? Ora, Eliabe estava criticando Davi sempre, toda hora. A crítica machuca quando ela vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe cresceu com Davi, era seu irmão, era da própria família. Quando mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. Sim ou não? E é de lá que vem a crítica. É desse lugar que vai vir as mais duras e severas críticas. Quando ela vem para te ajudar, com doce amor e conselho da parte de Deus, aí é bênção. Mas na maioria das vezes vem com tom de maledicência, um tom de rebeldia, um tom de inveja, um tom de eu quero a sua posição, mas não consigo, então se eu não consigo eu vou criticar. Não se importe com isso, meu querido. Não se levante contra ele, mas diz como Jesus nos ensinou: orai pelos seus inimigos. Orai por ele. Alguém me pergunta: você tem inimigos? Eu falei: não tenho inimigos, mas alguns me têm por inimigo, e eu oro por eles. Aleluia. Ora, a crítica machuca quando vem também de pessoas que não acreditam nos nossos sonhos, no nosso potencial. No versículo 31 e 33, olha o que diz a palavra de Deus, versículo 31 e 33. Os que ouviam as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa deste filisteu. Teu servo irá à peleja contra ele. Ora, e Davi diz, ou Saul diz: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar contra ele,
porque não passas de uma criança. E ele é um guerreiro treinado desde a sua juventude. A crítica machuca. Você não pode, você não vai conseguir, você não vai vencer. Essa enfermidade veio para ficar, essa situação está alojada. Irmãos, eu tenho pregado ultimamente, ali na congregação Betel, com muita ousadia, nesse aspecto, e eu era muito covarde. E um dia eu ministrei essa palavra em outro teor, na congregação Betel, e o Senhor me levantou naquela noite para ministrar operação de milagres. E naquele momento eu falei, Senhor, E aí o Espírito Santo me iluminou, me fez lembrar de quem é Deus. Um hino cantado pela nossa irmã Esther dizia, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor Deus. Eu não posso dizer que você é maravilhoso, porque esse adjetivo, essa qualidade, só pertence a Deus. Ele é maravilhoso. Só Ele opera milagres, e não depende de mim, não depende de você, só do mecanismo da fé. Se você acreditar, milagres acontecem neste lugar. Davi ouviu, não pode, mas ele acreditou, porque ele sabia, porque ele escrevia, que Deus é maravilhoso. Não desista. Alguém vai dizer para você, não pode, você não tem experiência, você é ainda muito jovem. Não tenha medo, segura nas mãos de Deus e vá. Hoje estava ouvindo Luiz de Carvalho, pode me chamar de Quadrado, o que for, mas peguei o CD ali com Denise, ouvindo, e comecei a ouvir, falei, meu Deus, ressuscita em mim essas veredas antigas. Que maravilha, que palavra. Meus queridos, não importa a idade espiritual que você tenha, o que importa é que você confie em Deus nesta noite. Olha, a revista Time, de abril de 1986, publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Talvez você conheça um desses homens. Se você conhecer, você diz, glória a Deus. Beethoven, ninguém conhece. Beethoven, olha, homens sem perspectiva de futuro. Olha o que disseram sobre Beethoven. Esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar as suas próprias canções, ao invés de aprimorar as suas técnicas. O qualificou como sem esperança, como um compositor. Outro personagem, o Walt Disney. O Walt Disney foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideias. O Walt Disney foi à falência várias vezes. Outro, esse aqui talvez vocês não saibam, Thomas Alva Edison. Seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Registrou a patente de mais de 1000 invenções. Outro, Albert Einstein. Eu acho que nós vamos ter que montar aqui um núcleo acadêmico, né, de história. Amém? Albert Einstein, sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante e sofisticada demais.
Alguns anos depois, seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Louis Pasteur. Sabe o que o Louis Pasteur inventou? Quem sabe? O que ele inventou? O pastor já está ciente. Deve ter tomado umas 100, só esse ano. A penicilina. Olha o que diz sobre Louis Pasteur. Foi apenas um estudante medíocre, mediano. Em química foi colocado em 15º lugar no grupo de 22 alunos. E inventou a penicilina. Provavelmente, é claro, Deus é soberano. Mas se Deus não tivesse usado Luiz para inventar a penicilina, eu e você não estaríamos aqui hoje. Ele inventou a penicilina. Henry Ford, quem lembra? Henry Ford, quem é que tem um Ford aí? Eu tenho um Ford, né? Velhinho, mas tenho. Henry Ford, olha, ele foi o primeiro a fabricar carros em série. Foi à falência 5 vezes antes de ser um empresário bem-sucedido. Não deixe, meus queridos, a crítica colocar medo no seu coração. Não deixe que ninguém coloque a sua autoestima no nível de baixa estima. Porque Deus quer colocar no seu coração gigantes, mas consciência que você pode vencê-los. Amém? Olha, você só vence gigantes quando desiste de lutar com as armas alheias para ser autêntico. Amém? Versículo 38, versículo 40. Nesse relato, Davi se recusou a usar a armadura de Saul, que lhe era embaraçosa, muito pesada, desajeitada, e ele não quis usar. Saul queria colocar a armadura em Davi, que não era dele. Repita comigo, a armadura não era dele. Davi disse: não posso andar com isto. Davi tirou aquilo de sobre si e foi. Não podemos, irmãos, enfrentar os nossos gigantes com armas alheias. Qual é a arma que você tem usado para vencer os seus gigantes? Qual é a arma? Olha, em tempos de crise, as pessoas irão fazer com que você se torne iguais a elas. Em tempo de crise, não vai se enquadrar um registro que o apóstolo Paulo fez aos Romanos 12, 1 ao 2, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos. Olha aí, metamorfose, metanoia, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja perfeita vontade de Deus. É fácil se transformar? Não é. A transformação implica em um esforço individual. Para se transformar é necessário força. Talvez o seu gigante nesta noite seja a metanoia, a metamorfose, a transformação. Ora, é interessante que esta palavra transformai-vos, metanoia, ou metamorfose, ali, melhor dizendo, ela é só usada em um dos textos do apóstolo Paulo e em relação a Jesus. Sabe qual evento que o evangelista usa esta palavra em relação a Jesus? No Monte da Transfiguração, onde Jesus se transforma, acontece uma metamorfose,
e ali ele se torna glorificado. Tanto é que surgem umas ideias na cabeça daqueles discípulos. Interessantíssimo. Este momento que nós estamos vivendo aqui, olha que beleza do Mestre glorificado. Vamos montar uma tenda aqui? Vamos montar uma casa aqui? Por isso, nós entendemos o que o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que estava no coração dele? Eu quero é morar na casa do Senhor, porque é lá na casa do Senhor que eu vejo Jesus como Ele é. Ele é apresentado a mim na sua característica que eu e você devemos conhecê-lo. Metamorfose. Existe em nós um gigante que precisa ser vencido. E para vencer esse gigante, nós temos que buscar a transformação da nossa mente. E entender que Deus, Ele é muito maior do que você pode experimentar. Por isso Ele diz, para que experimenteis. É você degustar, é um pedacinho, é uma partícula. Porque nós o teremos, e o veremos, e seremos a perfeição, a plenitude, o pleroma de Deus, quando nós estivermos lá com Ele. Aí você vai absolutamente absolver toda essa essência que é Deus. Por isso o processo ele é contínuo, ele tem que ser vencido. E para vencer, irmãos, nós não podemos usar as armas do mundo. Talvez você tenha até hoje usado alguma coisa que te leve a ser igual ao outro. Ah, mas a pessoa, ela é tão visível, ela aparece tanto, ela tem uma voz, ela é uma pessoa tão afinada, uma musicista tão afinada, um músico tão pronto, capaz, um pregador. Não queira ser igual a ninguém. Tenha ele como uma experiência, tenha ela como uma experiência, um modelo. Mas seja você. Seja você na sua característica, na sua chamada, na sua singularidade. Se encontre em Deus e seja você. Olha, você, nós somos uma pessoa única, singular. Você pode vencer com os dons e talentos que Deus lhe deu. Quantos têm talentos aqui? Você tem talento? Foi Deus que lhe deu, mas Ele vai pedir de volta. Amém? Ele colocou nas suas mãos, mas um dia lá diante do tribunal de Cristo, Ele vai dizer, cadê? Cadê? Ah, Senhor, mas eu não tinha dinheiro, não estou perguntando isso. Ah, Senhor, eu não tinha um emprego bom, estou dizendo isso. Cadê o dom que eu te dei? Cadê a habilidade que eu te dei? Cadê a capacidade que eu te dei? Você pode vencer no mesmo campo, crivado de perdedores. Talvez a situação é só de perdedores naquela área que você está vivendo. Mas Deus está dizendo, é lá naquele campo de perdedores que eu quero ver você vencer. É nesse campo crivado de pessoas que são pessimistas, de pessoas que estão usando armas alheias, mas você vai usar uma arma que foi preparada para você, foi moldada para você, foi forjada para você. Aleluia! Mas para isso Deus, Ele nos coloca em situações onde nós precisamos ser acrisolados e burilados. Precisamos passar pelo processo de moldagem de Deus para as nossas vidas. Eu não sei qual é a sua trajetória, mas Deus pede para você vestir a sua camisa. Veste a sua camisa, uma camisa baseada na palavra de Deus que Ele preparou para você. Veste a camisa. Talvez vestir a camisa da autenticidade seja você vestir a camisa do seu ministério.
seja você vestir a camisa da servidão, da submissão, àquilo que Deus lhe fez e colocou. Sabe qual era a maior característica da personalidade de Cristo? Submissão. Era a maior característica da personalidade do Deus vivo e todo-poderoso. Submissão. E aí eu vejo e começo a analisar pessoas soberbas, se entronizando, mas Deus está constantemente dizendo: submissão, submissão, submissão. Para vencer, você não vem de cima para baixo, você vai de baixo para cima. E tem mais, tem algumas escadas. A escada de Jacó, por exemplo, subia e descia, subia e descia. Uma característica da escada é que ela tem degraus. E se tem degraus, é para que cada um seja pisado. Então Deus está nos dizendo nesta noite, Ele tem algo grande para você lá em cima dessa escada. Deus tem algo pronto para você lá em cima dessa escada. Mas é necessário que você pise no primeiro, no segundo, no terceiro. Tem muita gente por aí, no movimento gospel, que estão lá em cima, mas não percorreram os degraus, pularam alguns degraus, e quando caem, não cai de uma vez só. Mas aquele que sobe um por um e chega lá em cima, ele nunca mais desce da posição. Mesmo estando em cima, ele sempre está embaixo em adoração e submissão a Deus, ao Todo-Poderoso, que lhe fornece as armas para vencer os inimigos. Amém? Meu horário já foi, e eu sou meio melancólico, meio letárgico para isso. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé neste momento. Davi venceu, e você pode vencer também. Ele venceu, ele foi lá no riacho, pegou uma, pegou duas, pegou três, pegou quatro, pegou 5 pedrinhas. Penso eu, que Davi raciocinou naquele momento: vou pegar 5 pedrinhas, se eu errar uma, eu não vou desistir. Se eu errar a segunda, eu não vou desistir. Se eu errar a terceira, eu não vou desistir. Se eu errar a quarta, eu não vou desistir. Qual é a pedra que está nas suas mãos? Jogou a pedrinha, caiu 1 metro à sua frente. Vou desistir. Sabe o que é? Esse ministério não é a minha característica, não é o meu perfil. Espera aí, vamos tentar um pouco mais juntos. Vamos viver um pouco mais juntos. Joga a segunda pedrinha. Está difícil? O irmão mais velho está falando no seu ouvido e você quer parar. Joga a terceira pedrinha. Quem sabe Deus não te usa nesta noite com poder, com ousadia. Quem és tu, filisteu incircunciso, para desafiar o Deus dos exércitos, o Tisbaote, o nosso Deus? Quem és tu? Você não desafiou a mim e nem a eles, você desafiou o Deus dos exércitos. Jogue mais uma pedrinha. Quem sabe essa pedra vai acertar nesta noite e a sua vitória descerá quentinha do céu neste momento.